santo, 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 santo. Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a ustedes que nos asisten. Deus te abençoe muito. Dios les bendiga mucho. Este é o programa Este programa, O Evangelho é o Poder de Deus. el Evangelio es el poder de Dios. E hoje eu quero falar Y hoy yo quiero hablar sobre um assunto muito importante, sobre un asunto muy importante que nunca deve ser esquecido. que nunca se les debe olvidar. E a igreja tem que pregar esta mensagem Y la iglesia debe de predicar este mensaje dia e noite. día y noche. Eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Yo quiero hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Quando os filhos de Deus Cuando los hijos de Dios se encontrarão com o Senhor se encuentran con el Señor nos ares, en los aires, nas nuvens. en las nubes. Neste dia, En este día esperamos por este momento. esperamos a este momento. Vai acontecer. Va a acontecer. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, versículo 17. há um termo grego que se origina de arpazo, Hay um termo grego do Novo Testamento, del Nuevo Testamento que tem origem no termo arpazo. que tiene un origen de griego que dice amparzo. Arpazo é uma palavra grega Es una palabra griega ao qual dá origem o termo arrebatamento, que se da de origen de do arrebatamento, del arrebatamiento, o rapto, el rapto. como se fala em espanhol, significa ser arrancado, Esto significa que somos arrancados, ser arrebatado rapidamente e com força. ser arrebatados rápidamente y con fuerza. Isso vai acontecer com a igreja. Esto es lo que va a acontecer con la iglesia. Precisamos estar preparados Y necesitamos estar preparados. e ansiando, desejando este momento. Debemos de sentir un deseo por este momento. No livro de Mateus, capítulo 24, En Mateo capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ler neste momento. y salido Jesús ibase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Nesse capítulo, Jesus aborda, En este capítulo Jesús Jesus fala, habla, ao que nos parece, sobre três assuntos, habla sobre tres asuntos, em função de três perguntas sobre tres preguntas que os discípulos fizeram para Jesus. que los discípulos hicieron a Jesús. O texto diz, a primeira pergunta que eles fizeram: La primera pregunta que ellos dijeron: quando serão essas coisas? ¿cuándo serán estas cosas? Jesus acabou de dizer que não ficaria pedra sobre pedra Jesús acababa de decirles: no va a quedar una piedra sobre otra piedra. daquele templo magnífico. En aquel tiempo magnífico Seria totalmente destruído. sería totalmente destruido. Então eles perguntaram: Entonces ellos preguntaron: quando serão essas coisas? ¿cuándo serán esas cosas? Isto é, essas coisas se trata da destruição do templo. Estas cosas se trata sobre la destrucción del templo. A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Y la segunda pregunta fue: ¿qué señal nos da sobre tu venida? A terceira pergunta foi: que sinal haverá do fim do mundo? Y la tercera pregunta era sobre el fin del mundo. Esses três assuntos Estos tres asuntos se entrelaçam neste capítulo. se entrelazan entre los capítulos. Jesus trabalha estes assuntos Y Jesús trabaja sobre estos asuntos de uma forma entrelaçada,
De una forma entrelazada, ele responde él le responde de uma forma subsequente como con una forma subsecuente em relação aos 3 assuntos. en relación con los 3 asuntos. Precisamos ter atenção Necesitamos dar atención ao texto. a este texto. Não é um capítulo de fácil interpretação. No es un capítulo que es fácil de interpretar. Muitos pensam diferente, Muchos piensan diferente. mas precisamos ter atenção no texto Necesitamos dar atención a este texto para compreendermos o que Jesus está falando. para comprender qué es lo que Jesús está hablando. Quando ele está respondendo a primeira, a segunda ou a terceira pergunta. Cuando Él está contestando sobre estas preguntas, la primera, la segunda y la tercera. Em primeiro lugar, estamos falando aqui o que nós vamos falar nessa noite. En primer lugar, vamos a hablar lo que estamos hablando aquí en esta noche Em relação a este capítulo, en relación de este capítulo. é sobre o arrebatamento da igreja. Es sobre el arrebatamiento de la iglesia. É esse o foco do que eu vou falar. En esto me voy a enfocar. Nós teremos muitos sinais, Jesus disse. Jesús dice que tenemos muchas señales. Sinais que mostrariam Señales que mostrarían que o tempo está próximo. que el tiempo está próximo. O tempo se apressa. El tiempo se apresa. Em Mateus Se aproxima. se aproxima. Em Mateus capítulo 24, En Mateo capítulo 24, do versículo 6 ao 12, del versículo 6 al 12, nos fala sobre guerras e rumores de guerras. hablan de guerras y rumores de guerra. Nações contra nações. Naciones contra naciones. Fala sobre fome, Habla sobre el hambre, pestes, pestes, enfermidades, enfermedades, terremotos terremotos em vários lugares. en varios lugares. Temos constatado terremotos em vários lugares do mundo. Sabemos que hay terremotos en varios lugares del mundo. Perseguição, Persecución, escândalo e ódio. mucho escándalo y odio. Falsos profetas Falsos, profetas que enganariam a muitos. va a haber falsos profetas que van a engañar a muchos. O esfriamento do amor. Y va a haber enfriamiento del amor. Nós temos visto isso todos os dias. Hemos visto esto todos los días. Temos visto rumores de guerras. Hemos oído de rumores de guerra. Muitas nações, muitas pessoas que passam muita fome neste mundo. Y sabemos que hay muchas naciones que pasan mucha hambre en este mundo. Muitas enfermidades. Y hay muchas enfermedades. A ciência está muito moderna. La ciencia está muy moderna. A medicina está avançadíssima. La medicina ha avanzado mucho. Mas ainda persiste muitas enfermidades. Aún así persisten las enfermedades. Sem ser descoberta a sua cura. Sin haber un descubrimiento para la cura o la sanidad. A cura. Escândalo, ódio. Hay mucho escándalo y hay odio. Temos visto muitas pessoas escandalizarem o nome de Jesus. Hemos visto a muchas personas que se escandalizan por el nombre de Jesús. Escandalizam o nome de Jesus. Escandalizan el nombre de Jesús. Pessoas que muitas vezes devem ser um exemplo na fé Por ejemplo, hay personas que deben de ser ejemplo de la fe e muitas vezes trazem escândalo para o evangelho. y muchas veces traen un escándalo al evangelio. E muitos enfraquecem. Y muchos Enfraquecem na fé, perdem sí, sua fé. pierden su fe, se ponen más débiles. A Bíblia fala de ódio. Y la Biblia habla de odio. Vivemos num mundo de pessoas estressadas. Vivimos en un mundo donde la gente está siempre estresada. Qualquer situação, as pessoas explodem. Cualquier situación, las personas se explodem os seus nervos. Se ponen tan estresados que los nervios, exatamente, as pessoas estouram, ficam bravas e se ponen brigam. así bien estresados, donde se enojan fácil. Por motivos fúteis, motivos pequenos. Por motivos bien pequeños. Nós temos visto o ser humano se degradar, se destruir, se desfazer. Hemos visto las personas cómo se deshacen. Emocionalmente. Emocionalmente. Fisicamente. Físicamente. Psicologicamente. Psicológicamente. De todas as formas. De todas formas. Falsos profetas. Hay falsos profetas. A cada dia percebemos mais e mais falsas religiões. Y cada día vemos que hay más religiones falsas. Muitas seitas. Muchas sectas. O esfriamento do amor. El amor se va resfriando. Não só no mundo. No solamente en el mundo. Isto é, nas pessoas
que não têm uma aliança com Deus. Esas son las personas que no se han unido con Dios. Mas também temos visto muitas pessoas Hemos visto también muchas personas que vivem na fé, que viven la fe, que precisam reavivar o amor pero necesitan avivar ese o amor. amor por Deus El amor por Dios e o amor ao próximo. y el amor para el próximo. Próximo, a multiplicação da iniquidade. Y se multiplica la iniquidad. Cada vez mais nós nos surpreendemos Más y más nos vamos sorprendiendo com coisas terríveis que acontecem no mundo. con cosas terribles que acontecen en el mundo. Quando nós olhamos os jornais, os telejornais na televisão, Cuando vemos las noticias en la televisión, ficamos chocados com muitas coisas que escutamos. nos da un shock cuando miramos y escuchamos las cosas que están pasando. Talvez há 50, 60 anos atrás, Tal vez 50 o 60 años atrás, alguém escutar que uma mãe la gente si escuchase que una mamá pegou o seu filho que acabou de dar à luz que agarra a su hijo que acaba, o su baby que acaba de dar a luz e bota numa sacola plástica y lo pone en un plástico e joga no lixo, y lo tira en una basura. seria um choque terrível, Eso sería un shock terrible. abalo na sociedade. A sociedade não acreditaria. La sociedad no lo podía creer. Mas esse tipo de notícia Pero ese tipo de noticias nós temos escutado na televisão. nosotros escuchamos en la televisión E isso tem se tornado mais comum. y eso se ha tornado más común E não podemos nos acostumar com isso. y no nos podemos acostumbrar a eso. Porque isso não é normal. Eso no es normal. A falta de amor Falta de amor está chegando a níveis está llegando a un nivel inconcebíveis inconcebible. que não se pode entender, No se puede entender imaginar. o imaginar. O ser humano precisa El ser humano precisa y necesita do poder e do amor de del Deus poder del amor de Dios para receber uma transformação, para recibir una transformación, para que vai lhe gerar uma nova vida para poder generar una nueva vida e mudar tudo aqui dentro. y cambiar lo que está dentro. Temos visto a multiplicação da iniquidade. Hemos visto la multiplicación de la iniquidad. No versículo 10 de Mateus 24, En el versículo 10 del capítulo 24 en Mateo, diz que muitos abandonarão a sua fé, dicen que muchos van a abandonar la fe. se ofenderão, se escandalizarão, Se van a ofender o escandalizar tropeçarão. o tropezar. Isso é, pessoas que Eso es personas que estavam conosco servindo ao Senhor, que estaban con nosotros sirviendo al Señor. adorando a Deus, Estaban adorando al Señor. tinham uma intimidade com o Senhor, Tenían una intimidad con el Señor e de um momento para o outro, y de un momento al para otro, quando você vê, cuando ustedes ven, a pessoa está longe dos caminhos do Senhor, esa persona ya se va bien lejos de los caminos del Señor. não tem mais fé em Deus, Ya no tiene fe en Dios. deixa de acreditar. Ya no creen. Isso é muito triste. Es muy triste. Isso é muito triste. A família está sendo desconstruída. La familia está siendo destruida. O nível de maldade e egoísmo humano El nivel de maldad y el egoísmo humano é sem precedentes. es imprecedente. A imoralidade não é mais denunciada. La inmoralidad no es más Denunciada. Denunciando. denunciada. Ela agora é defendida. Ahora la defienden. O liberalismo e o mundanismo El liberalismo en el mundo el mundo entrou em muitas igrejas. ya ha entrado adentro de las iglesias. Quase nada, muito pouco, Casi nada, muy poco, se prega hoje sobre arrebatamento, se predica sobre el arrebatamiento sobre santidade. o la santidad. Não podemos deixar de pregar No podemos dejar de predicar o Evangelho de el Jesus. Evangelio de Jesús. A Escritura Sagrada nunca foi tanto atacada, Las escrituras sagradas nunca han sido tan atacadas, seja nos meios universitários, sean los medios de la universidad seja por ideologias. o ideologías. Tem crescido o ocultismo, Ha crecido el ocultismo, astrologia, astrología también, feitiçaria, espiritismo, ¿cómo se dice? feitiçaria, os feiticeiros, Hechicería, espiritismo, el espiritismo, satanismo, el satanismo, novas seitas, las nuevas sectas, falsas religiões, falsas religiones, são sinais son señales do fim dos tempos del fin de los tiempos que marcariam que marcarían que a volta de Cristo que la venida del se Señor aproxima, se aproxima. está próximo. Está muy pronto.
Em 1 Tessalonicenses, En Primeras de Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 5. verso 2 e 3. Nós vamos ler agora. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 e 3. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. A Bíblia fala sobre dores de parto. La Biblia habla sobre los dolores de un parto. Apóstolo Paulo aqui está falando sobre as dores de uma mulher. El apóstol Pablo aquí habla de los dolores que una mujer tiene. Na verdade, ele está fazendo uma comparação La verdad es que él está haciendo una comparación com uma mulher que está para dar à luz. como una mujer que está al punto de dar luz. Esse termo, dores de parto, Este termo que usa es dolor de parto. nos aponta Nos apunta que haverá um crescimento e uma multiplicação rápida. que va a haber un crecimiento E uma multiplicação una multiplicación muito rápida muy rápida desses sinais. de las señales. Da mesma forma De esta misma forma e que a intensidade e a dor de uma grávida que la intensidad del dolor de un embarazo se multiplica se multiplica conforme se aproxima conforme se aproxima o momento de dar à luz. el momento de dar a luz. Muitos desses sinais sempre existiram. Estas señales existieron, Esses sinais que nós lemos antes, los que leímos antes, mas nunca com essa intensidade e frequência. mas nunca con esta intensidad o frecuencia. Intensidade fala nessa força. Intensidad habla sobre esta fuerza. Frequência fala de cada vez mais estar aumentando numericamente. La frecuencia que está aumentando numéricamente. Da mesma forma que quando se aproxima o momento da grávida conceber, La misma forma donde se multiplica estos dolores cuando va a conceder, vão aumentando os incômodos e as pequenas dores. va aumentando estos dolores incómodos. Assim também vão aumentando os sinais em frequência e intensidade. Así va aumentando estas señales con secuencia, Com frequência frecuencia e y intensidade. la intensidad. Conforme se aproxima a vinda do Filho de Deus. Conforme se va acercando la venida del Hijo de Dios. A mulher está para dar à luz. La mujer está para dar a luz. Vai chegando próximo do 9º mês. Está llegando el fin de los 9 meses E as dores e as y contrações, los dolores y las contrações, contracciones começam a ficar mais fortes. comienzan a ser más fuertes, Mais e mais. más y más. Cada vez mais contrações Cada vez más e contracciones mais y forte. más fuertes. E ela sabe que o filho está chegando. Y ella sabe que el baby ya está llegando Está cada vez mais perto. y cada vez está más Está cerquita, cada vez mais próximo. más próximo. Da mesma forma, De esta misma forma, quando percebemos os sinais acontecendo no mundo, cuando estamos viendo las señales en este mundo, devemos compreender tenemos que comprender que esses sinais demonstram que estas señales demuestran na sua intensidade, la intensidade, intensidad, na sua força, en la fuerza, na sua quantidade, en la frequência, frecuencia, que os sinais que las señales, da vinda do Filho de la Deus vida del Hijo de está Dios se aproximando. se está aproximando. Da mesma forma, De esta misma a forma, mulher espera o Filho la mujer espera a su hijo e nós esperamos o Filho de Deus, y nosotros esperamos el Hijo de Jesus Dios, Cristo de Nazaré. Jesucristo de Ele Nazaret. vem, Él viene. os sinais estão mostrando, Las señales están mostrando. estamos cada vez mais perto. Estamos cada vez más cerquitas. Não tem como dizer que não precisamos nos preparar. No hay como decir que necesitamos que prepararnos. Precisamos saber Necesitamos saber e perceber y percibir o que está acontecendo no mundo qué está aconteciendo en este mundo e olhar para a Escritura y mirar las escrituras e saber que está próximo a vinda do saber Filho. que está muy cerca la venida del Aleluia. Hijo de Nós Dios. cremos nessa verdade. Nosotros creemos en esta verdad. Quem será arrebatado? ¿Y quién va a ser arrebatado? Os filhos de Deus irrepreensíveis, Los hijos de Dios a irreprensibles. Igreja Santa, Una iglesia santa. aqueles que esperam Aquellos que esperan o noivo vir buscar a el noiva. novio que viene a buscar la novia. Vamos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, Capítulo 3, versículo 13. versículo 3. 13. 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad
irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. A Bíblia fala para sermos irrepreensíveis, La Biblia dice que seamos irreprensibles, em santidade diante de en Deus, santidad delante de Dios, com todos os santos, con todos los santos. na vinda do nosso Senhor. En la venida de nuestro Señor, Deus tem um padrão, Dios tiene un standard, estandarte, un patrón, um padrão, um nível, o mesmo nível un nivel para a sua igreja, para su iglesia, que se chama que santidade. se llama santidad. Somos diferentes, Somos diferentes, não melhores, no mejores nem piores. ni peores. Somos diferentes do mundo. Somos diferentes. al Vivemos mundo. diferente. Y vivimos diferente. Pensamos diferente. Pensamos diferente. Agimos diferente. Actuamos diferente. Qual é a diferença? ¿Cuál es la diferencia? Vivemos segundo a palavra. O según la palabra. Agimos segundo a palavra. Vivimos según la palabra. Nos movemos segundo a Nos palavra. movemos según la E palabra. existimos conforme a palavra. Y vivimos según la palabra. Esperamos a vinda do Rei. Esperamos la venida del Rey. Conforme a palavra. Conforme la palabra. Diz o texto, Dice el texto. no mesmo capítulo, 1 Tessalonicenses 3, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. En el 5:23, mismo libro. Mesmo livro. Y el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espírito, alma e corpo. Es espíritu, alma y cuerpo. A Bíblia está falando da totalidade do nosso ser. La Biblia está hablando de totalidad de nuestro ser, A integralidade. la integridad de Todo o nosso corpo. todo nuestro cuerpo, Todo o nosso ser. de todo nuestro ser, Para sermos conservados para irrepreensíveis. ser conservados y irreprensibles Para a vinda do nosso para Senhor. la venida de nuestro Aleluia. Señor. Precisamos nos manter Necesitamos mantenernos de acordo com a de palavra, acuerdo a la palabra, esperando a vinda do Filho de Deus. esperando el Hijo de Dios. O nosso corpo será transformado Nuestro cuerpo será transformado num abrir e fechar de olhos, en un abrir y cerrar de ojos, rápido, rápido, quanto uma piscada. así como cuando cierran los ojos rápido. Dizem algumas pessoas Dicen algunas personas, que uma piscada cuando cierran los ojos rápido, demora 1/4 de segundo. es como un cuarto de segundo. Pegue 1 segundo e divídelo por 4. A ver, toma un segundo y divídelo por 4. Isto é um abrir e fechar de olhos. Esto es un abrir y cerrar de ojos. Jesus Cristo virá assim, Así vendrá Jesucristo, num segundo, en un segundo, num instante. en un instante. Seremos raptados deste Y vamos mundo, a ser arrancados de este mundo, tirados arrancados, para nos encontrar com Ele. arrebatados, Aleluia. para encontrarnos con Esse Él. dia se aproxima. Y ese día Se viene aproxima. pronto, se aproxima. 1 Coríntios, Primera de Corintios, capítulo 15, capítulo 15, versículo 51 ao 53. Fala que o nosso corpo vai ser transformado. 15. 1 Coríntios 15, 51 ao 53. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento y en un abrir de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y, ahí, Até o 53. ya. A Bíblia diz La Biblia dice que o nosso corpo, que nuestro cuerpo, que é mortal, que es mortal, vai se revestir se va a vestir o revestir de imortalidade. de inmortalidad. O nosso corpo, Nuestro cuerpo, que é corruptível, que es corruptible, que se corrompe, que se corrompe, que se desfaz com o que tempo, se deshace con el tiempo, vai se revestir se va a revestir de incorruptibilidade. de incorrupción. Não vai mais se corromper com o tempo. Ya no se va a corrompir con el tiempo. Vamos receber um novo corpo. Vamos a recibir un nuevo cuerpo. Essa é a promessa de Deus. Esta es una promesa de Dios. É isso que a Bíblia diz. Esto es lo que la Biblia E é dice isso que eu creio. y es lo que yo creo. Diz o texto Dice el texto. em Mateus capítulo 24, versículo 14. Algo muito importante.
En Mateo capítulo 24, versículo 14. versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. E então virá o fim. Y entonces será el fin. Algumas pessoas pegam este texto Algunas personas toman este texto e dizem que o fim virá y dicen el fin será o vendrá somente quando o evangelho for pregado a todas as nações. solamente cuando el evangelio sea predicado por todas las naciones. Só que aqui há um erro. Solo que aquí hay un error. O fim, essa palavra fim, Esta palabra, el fin, no grego do Novo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, é telos. es telos, E telos significa exatamente fim. y significa exactamente fin. Fim é fim. Fin es fin. Arrebatamento é arrebatamento. Arrebatamiento es arrebatamiento. Nenhum ser humano Ni un ser humano pode atrasar o arrebatamento puede atrasar el ou arrebatamiento pode adiantar o arrebatamento. o adelantarlo. Nenhum ser humano tem capacidade Ni un ser humano tiene esta capacidad. para alterar os tempos, ¿Para qué? alterar os tempos, os momentos Para acelerar los tiempos que Deus definiu que Dios Determinou. determinó para fazer a sua obra. para hacer su obra. Alguns vivem uma vida leviana e iníqua, Algunos viven una vida así ligera y llena de iniquidad Pecadora. y pecadora. crendo que Cristo não pode voltar a qualquer momento, Creyendo Jesús no va a volver cualquier momento. porque ainda há muitos povos que sequer ouviram falar do nome de Jesus, Porque todavía hay gente que quiere oír de Jesús que nunca ouviram y que nunca lo oyeron. falar do nome de Jesus e do Y Evangelho, del Evangelio no han escuchado. pensam, não, há muitos povos ainda para ser alcançados, No, hay muchas personas que todavía no han sido alcanzados. logo Jesus não vai voltar ainda. Entonces Jesús todavía no va a volver. Eu posso viver do jeito que eu tô, Yo puedo vivir como yo quiera. eu posso me afastar da presença de Me Deus, puedo alejar de la presencia de Dios. não tem problema nenhum, No hay problema. não tem como Jesus voltar agora, No hay como Jesús va a porque volver ahora. o Evangelho ainda não chegou a todas as nações. Porque el Evangelio no ha llegado a todas las naciones. Esse é um grande engano Este es un gran engaño que está num extremo. que está en un extremo Existe um outro grande engano y existe otro gran engaño que está num outro extremo. que está en otro gran extremo. São duas aqui. Outros pensam que evangelizando todas as nações rapidamente, Y otros piensan que si evangelizamos a todas las naciones rápidamente, com o propósito de acelerar o retorno de Cristo, con el propósito de acelerar el retorno de Jesucristo. dizem, nós precisamos pregar o evangelho a todas as nações, Necesitamos predicar a todas las naciones o mais rápido lo possível, más rápido posible, com um propósito con un propósito, de Jesus vir mais cedo, para que Jesús venga más pronto, mais pronto, mais más temprano. temprano. Isso é um grande engano. Esto es un gran engaño. Nós devemos evangelizar todas as nações, Nosotros debemos de evangelizar todas las de naciones, todas as línguas, de todas las lenguas, de todas as de raças, todas las razas, todos os povos, a todos los pueblos, todas as tribos. todas las tribus. Mas não que isso vai fazer Pero no es que esto va a hacer Jesus voltar mais cedo. volver más temprano, más pronto. Não. Nós devemos evangelizar Nosotros debemos evangelizar por amor às vidas. por amor a las vidas. Porque Jesus nos mandou. Porque Jesús lo mandó. Porque Ele disse, ide e anunciai o Evangelho. Porque Él dice ir y anunciar el Evangelio. Isso é uma ordem imperativa. Es una orden imperativa. Não é uma opção da No igreja. es una opción de la iglesia. É uma ordem. Es una orden. É uma ordem que nós fizemos Es una orden que nosotros hacemos, não por uma obrigação no por una obligación que nos pese, que nos pesa, mas com alegria, con alegría, com prazer, con un placer, com um chamado con un llamado que queima aqui que dentro. quema adentro. E precisamos proclamar Y debemos de proclamarlo, o amor de Deus el amor de Dios e o Evangelho a todas as y el nações. Evangelio a todas las naciones. Por um lado, alguns Por un lado, algunos vivem de qualquer jeito, viven como ellos quieran, porque Jesus não vai voltar ainda. que al cabo que Jesús todavía no va a Por volver. outro lado, Por el otro lado, alguns querem evangelizar todas as nações otros quieren evangelizar todas las naciones por uma motivação errada. por una motivación errada.
O arrebatamento da igreja El arrebatamiento de la iglesia não é o fim. no es el fin. O arrebatamento da igreja vai se dar, vai acontecer, El arrebatamiento de la iglesia va a acontecer e o mundo vai seguir y el mundo va a seguir no seu curso normal. su curso normal. E vai acontecer outras coisas, Y va a acontecer otras cosas conforme a Bíblia nos ensina. conforme la Biblia nos enseña. Vem muita coisa pela frente, Todavía vienen muchas cosas adelante. mas o arrebatamento não é o fim. El arrebatamiento no es el fin. Pregue o evangelho, Predica el evangelio. mas nem o ser humano Pero ningún ser humano tem capacidade, tiene la capacidad poder, o el poder influência. o influencia. Seria muita presunção, Sería ser muy presumido presumido de si mesmo, de uno mismo. achar que nós Pensar que nosotros podemos alterar o tempo de Deus, podemos acelerar el tiempo de Dios a volta de Cristo. o la venida de Jesucristo. Exato. É uma promessa. Es una promesa. Em João 14, versículo 2 e 3 diz: Na casa de meu pai En Juan 14, en la casa de mi padre, dice la Biblia, há muitas moradas. Não hay necessita. muchas moradas. Se não fosse assim, Si no fuera así, eu teria dito: yo les hubiera dicho, vou preparar-vos lugar. voy a preparar un lugar. E se eu for preparar lugar, Y si yo voy a preparar un lugar, virei outra vez vendré otra vez e vos tomarei para mim y mesmo, los voy a tomar para mí mismo, para que onde eu estiver, para donde yo esté, estejais vós também. ustedes también estén. É uma promessa. Es una promesa. Jesus está prometendo. Jesús está prometiendo. Saiu da sua boca. Salió de su boca. Jesus é Deus. Jesús es Dios. Não foi prometido por uma pessoa importante, No fue simplesmente. prometido por una persona importante simplemente. Não foi prometido por um presidente da república, Ni fue prometido por un presidente de una por um república governador, o un gobernador uma pessoa muito rica. o una persona rica. Não, foi prometido Fue prometido por Deus, por Dios, que tomou forma humana que tomó una forma humana e veio nessa terra para morrer por nós. y vino a esta tierra para morir por Ele nosotros. disse: Él dice, vou preparar lugar para vós. voy a preparar un lugar para ustedes Virei e y buscarei, voy a venir y los voy para a que buscar onde eu estiver, para que donde yo esté, vós estejais também. ustedes también estén. É uma promessa. Es una promesa. Ninguém pode Nadie puede impedir uma promessa de Deus. impedir una promesa de Dios. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, Deus trabalhando, Dios trabajando, quem ¿y impedirá? quién va a impedir? Ninguém. Nadie. Não há homem na terra, No hay un hombre en la anjo tierra, no céu, ni un ángel en el nem cielo, demônio no inferno ni un demonio en el que infierno possa que impedir puede impedir uma promessa de Deus la promesa de de Dios alcançar de alcanzar aquele que crê, aquel que cree espera, y espera, confia confia e descansa no y Senhor. descansa en el Señor. Está escrito. Está escrito. Por isso eu creio. Por eso yo creo. Aleluia. Aleluya. É por isso que nós vivemos de acordo com essa palavra, Por eso que nosotros vivimos de acuerdo a la palabra. não com o que as pessoas dizem, No por las palabras que las personas dicen, mas de acordo com o que Deus diz. pero de acuerdo a lo que Dios dice. Porque isto que está escrito vai acontecer. Porque esto es lo que está escrito va a acontecer. Esperamos a qualquer momento, Esperamos que en cualquier momento, a qualquer instante. en cualquier instante. Mateus capítulo 24, do 42 ao 44, Mateo 24 del 42 a 44, 44. e 1 Tessalonicenses capítulo Primera de 5, Tesalonicenses 5, verso 2. verso 2. Cristo nos deixa claro que não há evidências conclusivas, Cristo nos deja claro que no hay evidencia conclusiva cabais e que exatas está exacto quanto à data do seu retorno, de qué día va a Él volver. mas apenas sinais que nos apontariam Solo que veamos las señales que nos van a apuntar a sua proximidade, de cuando Él está volviendo. sinalizador do período, Hay como una señal del sinal do momento, do los período. tiempos. Isso fica claro Esto está claro em diversas passagens e parábolas, en diversas parábolas, como a parábola das 10 virgens, como las parábolas de las 10 do vírgenes, servo vigilante, del siervo vigilante, do ladrão, del ladrón, do servo fiel e prudente, del siervo fiel y prudente, dentre muitos outros textos. y otros textos. Ninguém sabe o dia, Nadie sabe el día nem a hora. ni la hora. Ninguém sabe. Nadie sabe. Só o Senhor. Solo el Señor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. En Primera de Tesalonicenses, Capítulo 4, versículo 17. versículo 17 del capítulo 4. Isso. O apóstolo está falando:
El apóstol está hablando. Nós, os que ficarmos vivos. Nosotros que quedamos vivos, O apóstolo diz: nós, el apóstol dice, nosotros, os que ficarmos los vivos. que estamos vivos, Isso é, eso es, o apóstolo esperava el apóstol esperaba que pudesse acontecer que pudiera acontecer nos dias dele. en los días de él. Ele esperava o retorno de Jesus Él esperaba la venida del Señor para se encontrar com Jesus nos ares. para encontrarse en los aires con Jesús. Ele sabia que poderia acontecer a qualquer instante. Él sabía que podía acontecer a cualquier instante. O retorno era iminente. El retorno era inminente. Por isso que ele diz: nós, os que ficarmos vivos. Por eso él dice, nosotros que quedamos vivos. Paulo já esperava que poderia ser na sua geração. Y Pablo esperaba que iba a ser en su generación. Há 2000 anos atrás. Eso hace 2000 años. Quanto mais nós Cuanto más en el tiempo de nosotros. devemos estar esperando, Debemos estar esperando desejando y ardentemente, deseando ardientemente em santidade, en santidad o retorno de el Jesus retorno de Jesús para nos encontrar com Ele nos para ares. encontrarnos en los aires con él. Aleluia. Aleluya. Diz o texto em Marcos capítulo 13, versículo 32 e 33. En Marcos, Capítulo 13, capítulo 13. não há necessidade de ler. Ya lo oí. Isso. Marcos capítulo 13, versículo 32 e 33. Del 32 al 33. A expressão Hay una expresión, nem o filho. ni el hijo. Jesus disse, né? Jesús dice, Somente Deus, o Pai, sabe o momento. solo mi Padre sabe el momento, Nem os anjos do céu, ni los ángeles del cielo, nem o filho. ni el hijo. Precisamos entender uma coisa muito importante. Necesitamos entender una cosa muy importante. Isso se refere, Esto se refiere, quando Jesus declarou isto, cuando Jesús declaró esto, se refere ao tempo se refiere al tiempo em que Jesus se despiu da sua glória, que Jesús se despiu, se retirou a sua glória, su gloria tomou forma humana, y tomó una forma humana para depois tornar a tê-la, para después venir a la tierra receber a sua glória y novamente. recibir su gloria nuevamente. Jesus Jesus se fez homem, Se hizo hombre. veio à terra. Él vino a la tierra. A Bíblia diz que ele se humilhou. La Biblia dice que él se humilló, Ele continuou sendo 100% Deus pero continuó siendo 100% Dios e 100% homem. y 100% hombre. Ele continuou com seus atributos divinos, Él continuó con los atributos divinos, mas em muitos momentos mas en muchos momentos ele não fez o uso desses atributos. él no usó sus atributos. Nesse momento que ele fala, En estos momentos con que él habla, ele diz somente o Pai. dice solamente el Padre. Mas lembre-se que Jesus ressuscitou no terceiro Pero dia. acuérdense que él resucitó el tercer día Ressuscitou em glória. y resucitó en gloria E ele se assenta à direita de Deus. y ahora está sentado allá en el E cielo. ele também é Deus. Y él también es Dios E ele recebeu toda a sua y glória él recibió toda su de gloria novo. de nuevo. Como diz João capítulo 17, Como dice en Juan capítulo 17, versículo 5. versículo 5. João capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Com a mesma glória La misma gloria que ele tinha antes que o mundo que existisse. él tenía antes que este mundo existiera. Ele recebeu novamente. Él la recibió nuevamente, Ele se revestiu novamente. se revistió A Bíblia nuevamente. diz que ele se despiu La Biblia dice que él se despojó e novamente ele tornou a receber essa glória. y después la recibió Novamente. esa gloria nuevamente. Algo muito importante também sobre o arrebatamento. Hay algo muy importante sobre el arrebatamiento. Muitos estarão distraídos e desapercebidos. Muchos estarán distraídos y Desapercebidos. desapercibidos. Mateus capítulo 24, Mateo 24, do 37 ao 39. del 39, no, 24, versículo 37 ao 39. ¿lo leo? Uhum. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. A Bíblia diz La Biblia que as dice, pessoas vão estar desapercebidas. van a estar las personas desapercibidas, Vão estar vivendo van a estar viviendo como se não fosse acontecer o arrebatamento. como si no va a acontecer este arrebatamiento. Não tem nada de errado comer, beber, Van a estar comiendo, bebiendo, vestir, comprar.
vestiéndose, comprando, casando. casando. Está tudo certo com isto. Está todo, Tudo correto, está tudo bem. está bien, está todo bien. O problema, o grande problema é viver Es vivir e se envolver com as coisas da vida y envolverse con esta vida de forma de una forma que tu não que tú no, te preocupa, que ni te preocupa, não te prepara, no te prepara, não espera, no espera, não tem como verdadeiro, no tienes como verdad, como algo que vai acontecer. como algo que va a acontecer. O arrebatamento. El As arrebatamiento, pessoas vão estar las desapercebidas. personas van a estar desapercibidas. Vai pegar de surpresa. Les va a pegar, les va a dar una sorpresa. Será uma experiência individual. Será una experiencia individual. Mateus capítulo 24, En Mateos 24, do versículo 40 ao 41. en el versículo 40 y 41, dice así: Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. É uma experiência individual. Es una experiencia individual. É a tua intimidade, a tua vida com Deus. Es tu intimidad con tu vida y Dios. Uma pessoa será levada Una persona será llevada e o outro vai ficar. y el otro se va a quedar. Deus tem filhos. Dios tiene hijos, Deus não tem netos. no tiene nietos. Eu não vou para o céu porque eu sou filho de pastor. Yo no puedo confiar y decir, no, yo soy hijo de pastor. Eu não vou para o céu porque a minha mãe é uma grande mulher de oração. O yo voy al cielo porque mi mamá es una gran mujer de oración. Eu tenho que ter a minha vida com Deus. Yo tengo que tener mi vida con Dios. A minha aliança com Deus Mi unión con el Señor é individual. es individual. Jesus morreu por cada um de nós. Jesús murió por cada uno de nosotros. Logo, todos nós devemos Luego todos nosotros debemos entregar nossa vida para Ele. entregar nuestra vida a Él. 1 Tessalonicenses, En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 4, versículo 16 ao 18. 16 al 18, dice, Eu quero falar que é motivo de consolo e esperança para o cristão. es motivo, consolo, esperanza Para o cristão, para el cristiano, o arrebatamento. el arrebatamiento. Pode ler. Vamos a leer. Porque Él mismo, Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Consolai-vos uns aos outros Consolaos los unos a los otros com estas palavras. con estas palabras. O retorno de Jesus para buscar sua La igreja venida del Señor para buscar la iglesia é motivo de alegria, es un motivo de é alegría, motivo de consolo, es un motivo de consuelo, é motivo de festa. es un motivo de fiesta. Devemos nos alegrar intensamente. Nos debemos de alegrar intensamente Devemos confortar uns aos y outros. debemos de consolar Uns aos outros. unos a los otros. Quando o irmão estiver abatido, Cuando un hermano está todo desanimado, abatido, triste, triste, diga, te alegre. alégrate, dile. Jesus está voltando. Jesús está volviendo. Nós vemos os sinais. Ya vemos las señales. Percebemos que o filho se aproxima. Percibimos que el Hijo se aproxima. Te alegra. Alégrate. Daqui a pouco estaremos com ele. Y aquí en un poquito vamos a estar con Él. E essa vida, as demais coisas Y esta vida y todas las demás cosas serão passadas. serán pasadas. Se tem algum irmão que está enfermo, Si hay un hermano que está enfermo, continua orando, continúa orando, crendo na cura, creyendo en la sanidad, confiando no poder de Deus. confiando en el poder de Dios. Mas se ainda está enfermo, Y si alguien está enfermo, diga para o teu irmão, dile a tu hermano, te alegra, alégrate, porque um dia, porque un día isso que é corruptível, esto que es corruptível, corruptible vai se revestir se va a revestir de incorruptibilidade. de incorrupción. Esse corpo que é mortal Este cuerpo que es mortal vai se revestir se va a revestir de imortalidade. de inmortalidad. É motivo de alegria, Es un motivo de de alegría, consolo. de consuelo. O arrebatamento da El igreja arrebatamiento de la é o que iglesia nós desejamos, es lo que deseamos, é o que o nosso coração anela. es lo que el corazón anhela. É isso que a igreja deve sentir, Esto es lo que la iglesia debe desejar e sentir, esperar. desear y desear. Eu quero ler em Apocalipse, Ahora quiero leer en Apocalipsis, no capítulo 22, en el capítulo 22. 12. versículo 12, 22, versículo 12 até o 17. Y he aquí yo vengo pronto,
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuera su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los disolutos, y los homicidas y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. O Espírito e a noiva dizem, vem. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Não é só a noiva que espera, No solo la novia que espera que aguarda. y que se guarda. O Espírito Santo também aguarda El Espíritu Santo también. o retorno de Cristo. El retorno de Jesucristo. Porque o Espírito Santo também vai subir. Porque el Espíritu Santo también va a subir. Não vai permanecer na terra. No se va a quedar aquí en la Vai tierra. subir junto com a Se va a igreja. ir junto con la iglesia. O Espírito e a noiva dizem, vem. Y el Espíritu y la novia dicen, ven. A Bíblia diz, e aquele que ouve, Y la Biblia dice, aquel que oye, diga, diga deve dizer, o debe decir, vem. ven. Deve desejar isto. Debe de desear esto. Todo aquele que tem sede Todo aquel que tiene sed e quiser, receba y que quiere, reciba de graça da água da vida. de la gracia, del agua de la vida. Jesus tem a água da vida, Jesús tiene agua de la vida. porque Ele é Porque Él es a vida. la vida. Só pode dar água da vida, Él te puede dar agua de la vida. somente pode dar água da vida Solamente puede dar agua de la vida, quem é a própria vida. que es propia la vida. Aquele que é a própria vida. Él es. Ele disse, eu sou o caminho. ¿Cómo? Ele disse, eu sou o caminho, Él dice, yo soy el camino, eu sou a verdade yo soy la verdad, e eu sou a vida. y yo soy la vida. Ninguém vem ao Pai Nadie viene al Padre senão por mim. si no es por mí. Eu sou o acesso. Yo soy acceso. Eu sou o meio Yo soy el medio de chegar ao Pai. de llegar al Padre. Não há um outro caminho. No hay otro camino. Não há uma outra porta. No hay otra puerta. Ele disse, eu sou a Él porta. dice, yo soy la puerta. Ele é o pastor das Él es ovelhas. pastor de las ovejas. Aleluia. Aleluya. Vamos ler o versículo 20 também. Ahora vamos a leer el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Certamente veio sem demora. Ciertamente viene sin demora, sin demorar. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ven, Señor Jesús. A Bíblia termina La Biblia termina o último bloco de versículos el último bloque de versículos. falando Habla sobre o desejo intenso sobre un deseo intenso da vinda, do retorno de la venida o el retorno de Jesus Cristo. de Jesucristo. Essa deve ser a grande alegria do crente, Esta debe de ser la gran alegría de un creyente, a grande esperança do fiel, la gran esperanza de un fiel, o grande desejo da noiva, la gran deseo de la novia, dos filhos de Deus, de los hijos de Dios, de nos encontrarmos com Jesus naquele dia, de poder encontrarnos con Jesús en aquel día, em um quarto de segundo, en un cuarto de segundo, quando seremos arrancados deste cuando mundo, seremos arrancados de este mundo, seremos levados nos ares, seremos llevados en los a aires nos encontrar com o nosso amado y encontrarnos con nuestro amado nas nuvens. en las nubes. Ah, se não tivéssemos essa esperança, Si no tuviéramos esta esperanza, eu seria o mais triste dos seres humanos. yo sería el más triste de los seres humanos. Se eu imaginasse que a vida iria acabar Si yo me pudiera imaginar que la vida se iba a acabar quando eu morresse cuando yo me muera e não houvesse mais y nada. no hubiera nada después. Mas a Bíblia diz que existe Pero la Biblia dice que existe. para aqueles que creem e esperam Para aquellos que creen y há esperan. uma vida eterna Hay una vida eterna na presença do Senhor. en la presencia del Señor. Eu quero que você pare para pensar, Yo quiero que pares y puedas pensar para refletir puedas reflejar sobre a sua vida, sobre tu vida. sobre como está o teu coração, Para que mires cómo está tu corazón. como está o teu altar diante do Cómo Senhor, está tu altar delante del Señor. como tu está para esse dia do arrebatamento. Cómo tú estás para ese día del arrebatamiento. Estás preparado? ¿Estarás
preparado? Prepara-te. Y si no, prepárate. Prepara-te hoje. Prepárate a hoy. Prepara-te agora. A hoy. Porque Jesus Cristo, Porque Jesucristo, Ele pode vir Él puede venir. neste momento, aqui agora. En este momento, ahora, ahorita. E tudo que eu mais quero Y todo lo que yo más quiero é estar com meu Senhor. es estar con el Señor. Tudo que eu mais desejo Todo lo que yo más é deseo me encontrar com es Ele. encontrarme con Él. Que Deus, que o Senhor Que el Señor possa colocar no teu coração pueda colocar en tu corazón desejo latente un desejo deseo ardiente de se encontrar com Ele, de querer encontrarte con Él, de te envolver de com esta palavra, envolverte con esta palabra. te involucrar com esta palavra, Y que te quieras involucrar con esta palabra, com a vida com Deus con la vida con Dios. e ser um instrumento de Deus Y ser un instrumento de Dios para proclamar essa verdade, para proclamar su verdad proclamar a vinda y proclamar su venida de Jesus Cristo de Jesucristo ao mundo que está morrendo, a un mundo que se está que muriendo está em condenação. y que está en condenación. Estamos vendo os sinais. Estamos viendo las señales. Basta ligar a televisão, Basta ligar a televisão para prender la televisión mirar as y notícias mirar las noticias. e você vê os sinais Y acontecendo. ustedes pueden ver las Oh, señales. alguém pode dizer sempre aconteceram essas coisas, Las personas pueden decir, siempre han pasado estas cosas, mas nunca pero nunca nesta intensidade, en esta intensidad, nesta proporção, en esta proporción nesta força, y en esta fuerza. nunca nesta quantidade, Nunca en esta quantidade, cantidad, número de vezes, número de veces, nunca. nunca. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos viviendo los últimos Os días. sinais são visíveis. Las señales están visibles Não percebe quem não quer, y no percibe si no quiere. quem fecha o El coração. que cierra el corazón. Eu quero orar contigo neste momento. Ahora yo quiero orar en este momento Eu quero orar para que Deus te desperte. para que Dios te pueda despertar. Se você se você é um filho de Deus, Si usted es un hijo de Dios, se você crê nessa palavra, si tú crees en esta palabra se você serve ao Senhor, y si tú sirves al Señor, prepara-te mais e mais prepárate más y más para te encontrar com teu Senhor. para encontrarte con tu Señor. Oremos. Vamos a orar. Senhor Deus poderoso, Señor Dios poderoso, nessa hora eu quero te agradecer en esta hora te queremos agradecer pela tua palavra que não volta vazia. por tu palabra que nunca vuelve vacía. Essa pessoa que está escutando Esta persona que te está escuchando neste momento na sua casa, en este momento en su casa, que o teu Espírito Santo possa convencer, que tu Espíritu Santo los pueda convencer, possa trazer um entendimento que les pueda traer un entendimiento, que precisamos estar vigiando, que necesitamos vigilar, que a tua vinda se aproxima, que tu venida se aproxima, que a tua igreja vai ser arrancada deste mundo. que tu iglesia va a ser arrancada de este mundo. Precisamos estar preparados, Necesitamos estar preparados porque vai ser muito terrível porque va a ser muy terrible para quem ficar neste mundo. para el que se quede en este mundo. Mas nós queremos estar com o Senhor, Pero nosotros queremos estar con el queremos Señor. ser levados daqui. Queremos ser llevados de aquí. Que Deus te desperte, Que Dios te despierte. que Deus te renove, Que Dios te renueve. que Deus te Que mostre Dios te muestre tudo que Ele precisa falar todo contigo, lo que Él necesita hablar contigo. tudo que Ele precisa te renovar, Todo lo que Él necesita para renovar. tudo que Ele precisa te mostrar, Todo lo que te quiere mostrar. tudo que Ele quer fazer na tua vida. Y lo que Él quiere hacer en tu vida. Prepara-te, Prepárate. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, Recibe esta para a palabra. glória de Deus. Para la gloria de Dios. Em nome de Jesus, obrigado, En Senhor. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Deus te abençoe poderosamente. Dios te bendiga poderosamente. Te prepare para esse dia. Te prepare para ese día. Ele disse: Eis que cedo venho. Él dice, Eis que cedo, está temprano, pronto el reino. presto. Eis que cedo venho. Presto venho. Que Él viene pronto. Viene pronto, não é presto, é pronto. Ele viene pronto, Él viene pronto, cada dia. cada día. Necessitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados. Deus te bendiga em nome de Jesus. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Se Deus permitir, Y si Dios permite, estaremos aqui novamente estaremos aquí nuevamente na próxima quarta-feira, la próxima, en el Wednesday, Wednesday, no mesmo horário. miércoles, el mismo horario. Deus te abençoe em nome de Jesus. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amém. Santo, 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 santo.